Eu te saúdo, prezado ouvinte, de todo o coração, desejando que Deus possa nos abençoar nesse momento de meditação na sua palavra sobre o tema que estamos abordando. Qual será o fim dessas coisas? Essa pergunta foi feita uma vez pelo profeta Daniel, quando estava interessado em saber qual seria o desfecho de tudo aquilo que estava predito lá no capítulo 12 de Daniel. Daniel não recebeu resposta. Ele iria descansar e seria só depois de muito tempo que aquelas profecias iriam se cumprir. Mas Jesus nos deu respostas, também os apóstolos, e podemos ver muita coisa que vai acontecer. Estamos vendo que no tempo em que vivemos, na época de princípios das dores, muitas coisas estão acontecendo na natureza, na política, terremotos e assim por diante, e tudo isso é apenas o começo das dores. E nós já tratamos da pergunta: o que é que provoca a ira de Deus? Existe uma série de fatos que provocam a ira de Deus. Nós notamos na Bíblia que Deus criou o homem para a sua honra e glória. E o problema básico é que o homem não quer viver para a glória de Deus, quer seguir os seus próprios desejos. Por isso a Bíblia diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. E mudaram a glória de Deus incorruptível na semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, a pessoa que muda a verdade de Deus em mentira deixa de viver para a glória de Deus e segue os seus próprios desejos. A pessoa é como se estivesse derrubando o muro de proteção, que é verdade, e começa a seguir coisas enganosas na sua vida. E notamos em Romanos 1:26 que Deus abandonou tais pessoas a paixões infames e relacionamentos condenados por Deus entre homens e também entre mulheres estão se tornando prática. Deus criou a minha sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus estabeleceu o seguinte princípio: portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E nós já vimos que Deus tem colocado como exemplo da sua ira a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, que passaram a praticar uma vida que não era agradável a Deus. Em vez de se multiplicar e frutificar, eles disseram: não vamos encher a terra, porque nas formas como queriam viver não seria possível. E a Bíblia diz em Apocalipse 9:21, e não se arrepender dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Fornicação significa qualquer tipo de relacionamento sexual fora de um casamento heterossexual. E nós já falamos no estudo anterior a respeito disso. Queremos continuar hoje com mais uma área em que as pessoas estão provocando a ira de Deus, e também nos outros dois estudos mais uma vez. A ira de Deus devido à mudança de sexo. A tua vida foi planejada por Deus. A vida de todas as pessoas foi planejada por Deus. A Bíblia diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então Deus planejou, Deus escreveu lá nos livros, lá no céu, tudo a respeito da vida de cada pessoa foi planejada, e nisso está incluído também toda a área da sexualidade, da vida matrimonial e assim por diante.
As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Deus não somente planejou a nossa vida, mas Ele mesmo formou o nosso corpo dentro do ventre materno. Isso temos constatado em várias passagens da Bíblia, como esse, por exemplo, Isaías, Jeremias capítulo 1, verso 5, a mesma coisa. Então, nós não somente fomos planejados por Deus, mas nós fomos formados por Deus no ventre materno em cada detalhe. Isso quer dizer, Deus planejou se seríamos homem ou mulher e nos formou já com as características que Ele havia planejado. Uma das áreas que é muito importante na vida é a questão de aceitar o que Deus planejou e louvá-lo por isso. Salmo 139, verso 14 nos diz: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Nós vimos que nós somos feitos para o louvor de Deus. E uma das áreas em que o homem e a mulher devem louvar a Deus é pela forma maravilhosa como Deus nos fez. Eu te louvarei porque de modo maravilhoso, assombroso fui feito. Então o homem deve manifestar gratidão pela forma como Deus o planejou e Deus o criou. E a Bíblia mostra que a pessoa não deve questionar o sexo com que foi feito, a forma como foi feito. Romanos 9, verso 20, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Não devemos questionar a Deus. Deus sabia o propósito da nossa vida e Deus nos fez exatamente da forma como nós podemos cumprir esse propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida. Mas, infelizmente, grande parte da população não está contente sobre a forma como Deus o fez. E uma das áreas em que a pessoa demonstra descontentamento é justamente quando procura mudança de sexo. Isso é uma afronta ao Criador que nos fez exatamente como havia planejado. E nos últimos anos está aumentando cada vez mais a procura de pessoas para fazer a mudança de sexo. Surgiu, então, a ideologia de gênero, mas essa ideologia é uma ideologia marxista. Vamos ver um pouquinho sobre a história dessa ideologia. As origens do movimento da ideologia do gênero são totalmente fundadas em posturas de homens que rejeitaram a Deus, rejeitaram a criação e são de linha marxista. Tanto é que a questão de ideologia do gênero é realmente uma ideologia, não é uma constatação científica, não está baseada em fatores biológicos, mas é simplesmente uma ideologia para a qual as pessoas querem levar a humanidade. Não existem estudos científicos e técnicos para embasar a defesa do tema, que é completamente ideológico. Conhecendo mais sobre a história da ideologia do gênero, poderão comprovar que toda matéria existente é fundamentada em escritores com viés ideológico e político marxista. Quer dizer, o marxismo está querendo impor os seus planos na sociedade do mundo inteiro, inclusive na sociedade ocidental. Uma ideologia se distingue de uma ciência porque não tem como fundamento uma metodologia exata capaz de comprovar essas ideias. Eles também não pretendem comprovar as ideias, eles simplesmente estão querendo impor os seus pensamentos.
A primeira definição do termo ideologia de gênero é, então, movimento que pretende desconstruir a família e os vínculos existentes dentro dela. Todos os propagadores da ideologia do gênero são pessoas que pretendem destruir a família assim como Deus a instituiu. São pessoas que lutam contra Deus e contra a criação de Deus. O filósofo francês Michel Foucault pertencia ao Partido Comunista e é considerado um dos maiores idealizadores da ideologia do gênero. Praticava sadomasoquismo homossexual e consumia drogas. Tentou suicídio em várias ocasiões, porém morreu de AIDS em 1984. Então tem uma lista de homens marxistas, mas aqui temos um deles como exemplo apenas. Ou a feminista Shulamit Firestone, para quem a maternidade era a opressão radical que sofre a mulher. Também sofria de esquizofrenia e passou vários anos em uma clínica psiquiátrica. Em 2012 foi encontrada morta em sua residência. Houve então alguns passos depois de lançarem essas ideias. O segundo passo foi dado por Robert Stoller. Ele defendeu a ideia de que não se devia usar mais o termo sexo, e sim gênero, porque haveria muitas variantes nesse tema. Então, em 1968, ele defendeu a necessidade de fortalecer o conceito e a definição do termo gênero em detrimento da definição do termo sexo. Tanto é que hoje em dia, em várias áreas de documentação, já não consta mais sexo masculino, feminino, mas gênero. Isso mostra como eles estão impondo os seus pensamentos na sociedade. Adeptos do amor livre planejavam o fim do casamento patriarcal e assim o obstáculo familiar seria erradicado. Então, relações livres simplesmente, sem qualquer compromisso no sentido de fidelidade de homem e mulher dentro do seu relacionamento. Kate Millett escreveu um livro intitulado Política Sexual, onde ela expõe os seus pensamentos nessa área. E ela escreve: não existe diferença entre os sexos no momento do nascimento. A personalidade psicossexual é, portanto, algo aprendido depois do nascimento. Deste modo, a ideia de sexo, gênero, como uma criação social entrou nas teorias feministas. Então ela simplesmente disse que quando a pessoa nasce, ela não tem sexo. Interessante, parece que ela nunca presenciou o nascimento. Mas eles não olham para o aspecto biológico que está presente na criação de Deus na vida da pessoa. Também Shulamit Firestone, ela escreveu: temos que libertar a mulher da tirania biológica reprodutiva, destruir a família, pois ela que produz psicologias do poder. Então, sempre contra a família. A mulher não deve ter mais o papel de ser reprodutora biológica, mas deve haver papéis iguais entre homem e mulher. Então, chegou o tempo quando foi feita a primeira cirurgia de mudança de sexo. A família Reimer tinha gêmeos, eram 2 meninos que nasceram, mas eles tinham um problema que deveria ser resolvido. Seu órgão genital ficou cauterizado durante uma circuncisão e então a mãe tinha lido a respeito do Dr. Monne, ela procurou a ajuda dele para tentar resolver esse problema. Ele, junto com a sua equipe, convenceram então os pais de David Reimer de que a cirurgia de mudança de sexo seria o melhor para o garoto. E com a idade de 22 meses, uma orquidectomia foi realizada para remover seus testículos.
Seu sexo foi redefinido. Os pais foram instruídos a criar David como uma mulher e foi-lhe posto o nome de Brenda. O doutor deu início a um experimento e Bruce passou a ser Brenda quando tinha 1 ano e 5 meses. 4 meses depois, com 1 ano e 9 meses, no dia 3 de julho de 77, foi feita então a castração de Bruce. E, naturalmente, o doutor achou que havia dado um grande passo. Mas a mãe afirmou que percebia que Brenda não era feliz na condição de menina, que ela era muito masculina e tinha rejeição ao feminino, além de não ter amigos durante a infância, tornando-se solitária. As pessoas a ridicularizavam com apelidos pejorativos como Mulher das Cavernas. Bruce, então, foi levado a fazer uma nova cirurgia, porque ele não se aceitou como menina. Então ele deixou de ser Brenda, escolheu transformar-se em David e fez uma cirurgia de reconstrução do pênis e posteriormente se casou. Infelizmente não pôde ter filhos. Aliás, qualquer pessoa que usa medicação para mudança de sexo ou cirurgia se torna infértil, não pode mais procriar. E David disse: era-me dito que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vestir como uma garota. Eu não gostava de me comportar como uma garota. Eu não gostava de agir como uma garota. Então foi algo totalmente alheio à vontade dele e os médicos usaram ele como cobaia para uma experiência. E no dia 4 de maio de 2004, David deixa a casa de seus pais pela última vez. Vai a uma mercearia e comete suicídio dando um tiro na cabeça. Assim, foi o fim da primeira tentativa de transformar um homem ou um menino numa menina ou numa mulher. Não é possível mudar de sexo. Do ponto de vista puramente científico, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado e diferenças sexuais inatas. Nem um sexólogo pode mudar os genes de uma pessoa através de hormônios e cirurgia. A troca de sexo é objetivamente impossível. Então a pessoa tem os cromossomos XX ou XY e isso não pode mudar. E a pessoa, mesmo fazendo mudança de órgãos genitais, ela continua sendo um corpo ou homem ou mulher. Sabemos que nas células humanas existem 23 pares de cromossomos. Desses 22 pares são autossomos e os outros 2 cromossomos, um par são chamados sexuais. Nas mulheres, observa-se a presença de 2 cromossomos sexuais X, que são homólogos. Nos homens, por sua vez, observa-se a presença de um cromossomo X e um cromossomo Y. Para mudar de sexo, é necessário mudar o corpo completamente e não somente fazer uma cirurgia. E com isso, com essa invenção e com essa prática de mudança de sexo, surgiu então a chamada cultura da morte. Mais de 41% das pessoas transgêneros ativas tentam se matar. Isso é 10 vezes a taxa de tentativa de suicídio da média. Quer dizer, essas pessoas se tornam tremendamente inseguros e infelizes. Um deles disse: eu não me transformei numa mulher. Eu era uma pessoa mutilada apenas. Uma pesquisa nacional com mais de 6.500 pessoas trans perguntou: você já tentou se suicidar? 41% responderam sim. Os homens trans representam 50,8% dos casos de suicídio entre os adolescentes. Pesquisa foi realizada com jovens entre 11 e 19 anos entre 2012 e 2015. Então, nota quanta infelicidade, quanta desgraça isso traz para a pessoa. Eu, pessoalmente, já falei com uma pessoa trans que nasceu homem e foi feita uma cirurgia de mudança de sexo para ser mulher, que
infelicidade uma pessoa desse tipo assim. E o que é mais importante, contudo, é o fato de que o cérebro de todos os bebês do sexo masculino são masculinizados antes do nascimento por sua própria testosterona endógena, que é liberada de seus testículos a partir de aproximadamente 8 semanas de gestação. Há fatores externos ou familiares que levam a pessoa a sentir insegurança quanto à identidade sexual. Frequentemente os pais não se dão apoio mútuo e têm dificuldade em resolver seus conflitos conjugais. Isso produz um ambiente intensificado de conflito e hostilidade. Nessa situação, o menino fica cada vez mais inseguro em relação ao seu próprio valor, devido à raiva ou apatia da mãe ou ao fato do pai não interceder. Atendi uma situação uma vez onde a própria mãe confessou: eu sempre digo para meu filho, homem nenhum presta, homem nenhum presta. Evidentemente, se homem nenhum presta, ele não queria ser homem e realmente partiu para o outro lado. A ansiedade e insegurança do menino se intensificam, assim como a sua raiva, e tudo isso pode resultar em sua incapacidade de identificar-se com o seu sexo biológico. Os submetidos ao tratamento com o hormônio do sexo oposto serão convertidos em inférteis, sem qualquer possibilidade de terem filhos genéticos no futuro, porque não vão possuir os testículos gonadais e gametas que possam ser criogenicamente preservados. Então a pessoa se torna automaticamente uma infértil sem capacidade de reprodução. Então notamos aqui mais uma área de provocação à ira de Deus. Gênesis 1:28, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Se as pessoas, todas desde o começo da história, tivessem adotado esse tipo de vida, de relacionamento homoafetivo ou de se tornarem pessoas transgêneras, a humanidade nunca teria se expandido pelo mundo todo. E a pessoa que faz essa cirurgia ofende a Deus e luta contra o plano de Deus para a sua vida. Esse casal não é trans, dá para ver pelo número de filhos. Só que aconteceu um fato: uma das filhas deles na escola disse que não iria mais assistir aulas sobre ideologia do gênero. A família foi chamada e a família disse: nós concordamos com ela, porque a ideologia do gênero é contra aquilo que a Bíblia ensina. A mãe foi condenada à prisão pelo fato que o filho era bem pequeno ainda. Ela pode ficar um tempo em casa. Eu realmente não sei qual foi, então, a última decisão, mas o governo queria obrigar a filha a aceitar, e os pais a aceitarem a doutrina da ideologia do gênero. Nem todos os adolescentes com esse problema vão inevitavelmente se identificar com transgênero no futuro, mas a ingestão de hormônio do sexo oposto vai inevitavelmente ajudar a mudanças irreversíveis em todos os pacientes. Então, acontece uma mudança que não pode mais mudar depois. Hoje em dia já se fala sobre mais de 50 gêneros, não é mais trans ou homem, mulher, mais de 50 tipos já são apresentados. Quer dizer, a loucura realmente está tomando conta quando se procura destruir aquilo que Deus planejou. Não é somente uma questão de escolha. As pessoas que estão promovendo a ideologia do gênero querem obrigar os pais a aceitar esse tipo de doutrina. Pai é alvo de ameaças após denunciar ideologia do gênero. Paulistano foi vítima de discurso de ódio e teve rede social derrubada.
Ele não aceitou que a sua filha aceitasse ou assistisse às aulas sobre ideologia de gênero, fez uma publicação a esse respeito e logo sofreu ameaças em função disso. Logo que o vídeo foi lançado, muitas pessoas da esquerda falaram que iam me denunciar. Aqueles que apoiaram a ideologia de gênero dentro da sala de aula vieram com discurso de ódio, mesmo contra mim. Eles falaram que eu não era um pai decente para Aisha e vários outros absurdos. E aí recebi uma grande quantidade de denúncias no perfil e no Facebook, acabou me bloqueando por alguns dias, relatou o portal. Então note, a Bíblia diz que as trevas odeiam a luz. Essa ideologia do gênero é uma ideologia das trevas, do pai das trevas. E quando alguém luta contra, vai ser odiado pelas pessoas que estão promovendo esses princípios. Não somente nesse sentido. Grupo LGBT agride cristãos e gritam palavra de ódio. Deus é gay. Um grupo de manifestantes cristãos conservadores foram agredidos, cuspidos e receberam palavra de ódio de alguns membros ativistas do LGBT, tais como God is gay, Deus é gay, ou Hail Satan, viva Satanás. Enquanto os cristãos estavam protestando contra as propagandas homossexuais de uma marca de roupa na Holanda. Então, eles falam muito sobre perseguição à sua conduta, mas realmente o ódio parte deles contra aqueles que não concordam com essa ideologia. A sociedade, a psicóloga cristã é ameaçada de morte por falar contra a ideologia de gênero. Marisa Lobo diz que enfrentar a ideologia de gênero com ciência requer coragem. Parte da programação do primeiro ciclo de estudos sobre o corpo humano, filosofia e sociedade, reflexões sobre aborto, drogas e gênero, a presença de Marisa acabou provocando a ira de ativistas LGBT. Pelas redes sociais, ela vem recebendo muitas ameaças, inclusive de morte. O caso, segundo a coordenação do evento, é levado a sério e já foram tomadas medidas legais. Então, sempre de novo, ódio contra pessoas que não aceitam isso. E a Bíblia diz, eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir dela os pecadores. Como vai terminar isso? Qual vai ser o resultado disso? As pessoas não vão se arrepender e a ira de Deus vem sobre eles. Assim o provocaram a ira com as suas invenções e a peste rebentou entre eles. A Bíblia está mostrando que Deus pode punir uma sociedade ou mesmo o mundo inteiro com peste, porque estão provocando a sua ira com as suas invenções. Vamos então voltar para o plano de Deus, traçado lá na eternidade passada no seu conselho eterno. O salmista escreve, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Nós fomos planejados e criados por Deus. E que Deus possa nos dar inteligência para viver dentro desse plano que Ele traçou para a nossa vida. Porque a ideologia do gênero é contra o projeto de Deus para a humanidade, é contra a família, é contra a reprodução e vai resultar na ira de Deus contra a humanidade. Que possamos ser dedicados ao Senhor e deixar bem claro a nossa posição. O mundo nos odeia. Eu já fui denunciado por causa desse assunto. O mundo nos odeia. Mas devemos contar com o fato que depois dessa vida vem a eternidade na presença do Senhor. É melhor ser odiado aqui, estar eternamente na presença do Senhor, do que concordar com a impiedade aqui e depois ir para o lago de fogo
eterna. Que Deus possa nos dirigir em todas as nossas decisões. Continuamos com esse tema ainda no próximo estudo, quando vamos continuar a falar sobre fornicação. Temos mais duas áreas muito importantes que precisam ser abordadas e que vão ser úteis para a gente identificar o que está acontecendo, o que é que provoca a ira do Senhor. Por hoje, muito obrigado por assistir e que Deus possa nos usar para ser uma luz no mundo e para a glória do seu santo nome. Amém.